A chuva fustigava as ruas empedradas de Lisboa naquela noite de outono. Um homem alto e encharcado se aproximou de mim no beco escuro junto ao Tejo e, sem hesitar, puxou-me para si e deu-me um beijo que não era de piedade, mas de reconhecimento profundo, fazendo-me esquecer o assalto que se aproximava e questionar tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo. Eu, Pedro, arquiteto de 28 anos a viver num pequeno apartamento no Bairro Alto, tinha saído de casa depois de mais uma discussão com a Sofia, a minha namorada há 3 anos, aquela que toda a gente achava perfeita para mim. A família em Coimbra esperava o anúncio do casamento para o próximo verão. O pai repetia sempre que um homem precisa de uma mulher ao lado para ser respeitado. Eu sorria, acenava com a cabeça e escondia o vazio que me consumia por dentro. Naquela noite, depois de ela ter saído batendo a porta porque eu mais uma vez não conseguia dizer as palavras que ela queria ouvir, caminhei sem destino, o casaco encharcado, o coração pesado. O beco parecia seguro até 2 tipos aparecerem das sombras com facas a brilhar. Eu gelei. Então ele surgiu, gritou qualquer coisa que os fez hesitar, empurrou-me para trás e, quando os assaltantes fugiram praguejando, virou-se para mim. Os olhos castanhos dele fixaram-se nos meus como se já me conhecesse há anos. O beijo veio sem palavras, quente apesar da chuva fria, e eu fiquei paralisado, o mundo girando. Quando ele se afastou, murmurou apenas: "Tu não estás sozinho, Pedro." Como sabia o meu nome. Corri para casa sem olhar para trás, o peito a arder, as pernas a tremer. Tranquei a porta, deixei-me cair no sofá, a chuva a bater nas janelas como o meu próprio coração. Quem era aquele homem? Por que é que aquele beijo, tão breve, tinha aberto uma porta que eu passara a vida a trancar? Passei a noite em claro, lembranças que eu julgava enterradas voltaram, o colega da faculdade que me olhava de forma diferente, o pânico quando quase fui apanhado a ver um filme que não devia, o medo constante de desiludir o pai, a mãe que rezava o terço todas as noites pedindo netos. Ao amanhecer, ainda molhado de suor e chuva, levantei-me e fui à janela. Lisboa acordava lá embaixo, os elétricos a tilintar, o cheiro a pastel de nata a subir da pastelaria da esquina. Eu sabia que não podia continuar assim. Tinha de o encontrar. Tinha de entender porque é que aquele beijo me fizera sentir vivo pela primeira vez. Saí para a rua, o corpo exausto mas a mente em fogo, e comecei a perguntar nos cafés do Chiado, nas bancas de jornais, a qualquer pessoa que pudesse tê-lo visto. Ninguém sabia. Até que, ao fim da tarde, num pequeno bar perto do Mirador de Santa Catarina, o empregado acenou. Sim, o Tiago. Ele vem aqui às vezes. Professor de literatura, mora ali para os lados da Graça. Tiago. O nome ecoou na minha cabeça como um sino. Voltei para casa com o coração acelerado, o beijo ainda queimando nos lábios. Não dormi novamente. No dia seguinte, inventei uma reunião de trabalho e fui até à Graça. Encontrei-o a sair de um prédio antigo, pasta na mão, sorriso fácil. Quando me viu, parou. Sabia que virias, disse ele simplesmente. Sentámo-nos num banco do jardim, a cidade estendida lá embaixo. Ele contou que me tinha visto uma vez num grupo de apoio online, meses antes, que eu tinha saído antes de falar mas que o meu rosto ficara gravado. Vi o medo nos teus olhos naquela noite. Não podia deixar que te acontecesse nada. Falámos durante horas. Ele era aberto, vivido em Berlim e regressado a Lisboa para cuidar da mãe doente. Eu era o oposto, fechado, preso a uma vida que não era minha. Quando nos despedimos, ele tocou-me no braço, só isso, e eu senti o mesmo choque. Voltei para casa, a Sofia ligou, perguntou onde eu estava. Menti. Pela primeira vez, menti sem culpa. Porque dentro de mim algo tinha mudado. O beijo de um estranho à meia-noite tinha-me mostrado que o segredo que eu carregava não era uma prisão eterna. Era uma porta. E eu estava prestes a abri-la. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções que eu nunca imaginara sentir. Encontrei-me com o Tiago quase todas as tardes depois do trabalho, sempre em lugares discretos, um café escondido no Príncipe Real, um passeio ao longo do rio ao entardecer quando o sol pintava o Tejo de ouro. Ele falava de livros, de poesia, de como tinha lutado anos para aceitar quem era, da família que o aceitara com dificuldade mas que agora o abraçava. Eu ouvia, fascinado, e contava-lhe pedaços da minha vida, a infância em Coimbra, as missas de domingo, o pai engenheiro que valorizava acima de tudo a imagem, a mãe que sonhava com um casamento na Sé. Nunca mencionei a Sofia diretamente, mas ele percebia. Não precisas de me explicar nada, Pedro. O tempo é teu. Uma tarde, sentados no mirador da Senhora do Monte, o vento fresco a soprar, ele pegou na minha mão. Não foi um beijo, foi apenas o toque, mas senti o calor subir pelo braço até ao peito. Tu mereces ser feliz sem esconderes, disse ele baixinho. Eu retirei a mão, assustado, mas não por ele. Por mim. Porque pela primeira vez queria ficar. Em casa, a Sofia notou a mudança. Estás distante, Pedro.
O que se passa? Eu inventava desculpas, reuniões, projetos urgentes. O trabalho na agência de arquitetura ajudava, passava noites a desenhar fachadas modernas, linhas limpas que contrastavam com o caos dentro de mim. Um fim de semana, a família veio de Coimbra para o almoço. O pai trouxe vinho do Douro, a mãe fez arroz de pato. Sentados à mesa, falaram do casamento, de como a Sofia seria uma ótima esposa, de netos que viriam. Eu sorria, mas por dentro gritava. Depois do almoço, saí para o terraço e liguei ao Tiago. Preciso de te ver. Encontrámo-nos no terreiro do Paço, o vento do rio a levar as minhas palavras. Contei-lhe tudo, a noiva, a pressão, o medo de perder a família. Ele ouviu em silêncio, depois abraçou-me. Não foi romântico, foi amigo, mas o meu corpo reagiu como se fosse o primeiro abraço verdadeiro da vida. Nessa noite, sozinho, chorei pela primeira vez em anos. Chorei pelo rapaz que eu fora, pelo homem que queria ser. No dia seguinte, no trabalho, um colega comentou que eu parecia mais leve. Estás apaixonado, Pedro? Ri-me, mas o coração acelerou. Sim, talvez estivesse. O Tiago enviou uma mensagem, hoje à noite, no meu apartamento. Só para conversar. Fui. O apartamento dele era acolhedor, livros por todo o lado, uma vista para o castelo. Falámos até de madrugada. Quando me levantei para ir embora, ele segurou-me o rosto como naquela noite de chuva. Não tenhas pressa. Eu espero. Saí com as pernas fracas. Em casa, a Sofia dormia no sofá, à minha espera. Olhei para ela e senti uma dor profunda. Não era justo. Nada daquilo era justo. Mas o beijo à meia-noite tinha acendido uma luz que eu não conseguia apagar. Comecei a sonhar com uma vida diferente, com passeios de mão dada sem medo, com uma casa onde pudesse ser eu. O Tiago tornou-se o meu refúgio. E eu, pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez merecesse refúgio. O outono deu lugar ao inverno e com ele veio a primeira neve leve que cobriu Lisboa como um véu. Os meus encontros com o Tiago tornaram-se mais frequentes, mais profundos. Fomos ao concerto de fado no Alfama, sentados em silêncio, as vozes tristes a ecoar o que eu sentia. Depois, caminhámos de mãos dadas nas ruas estreitas, apenas por um instante, antes de eu soltar. O medo ainda estava lá, mas diminuía. Ele contava-me histórias da sua vida em Berlim, de como tinha saído do armário aos 22 e perdido amigos mas ganhado a liberdade. Eu invejava-o. No trabalho, um projeto grande chegou, um centro cultural em Belém. Passei noites a desenhar, mas a minha mente voltava sempre ao Tiago. A Sofia começou a desconfiar. Tu mudaste, Pedro. A outra pessoa. Neguei, mas a mentira pesava como chumbo. Na véspera de Natal, a família veio toda. O pai trouxe o presépio antigo, a mãe cozinhou bacalhau. À mesa, falaram do meu futuro, do casamento que já estava na hora. Eu sentia o nó na garganta. Depois da ceia, saí para o jardim e liguei ao Tiago. Vem ter comigo. Ele veio, estacionou longe e caminhámos pelo parque. Nevava levemente. Ele parou, olhou-me e disse, eu amo-te, Pedro. Não preciso que digas o mesmo agora. Só quero que saibas. As palavras ficaram suspensas no ar frio. Eu não respondi, mas puxei-o para mim e beijei-o. Foi diferente do primeiro. Foi escolha. Voltámos para o apartamento dele, passámos a noite a conversar, a rir, a partilhar silêncios. Pela manhã, voltei para casa com o cheiro dele na roupa. A Sofia esperava-me com os olhos inchados. Eu sei que estás a esconder algo. Eu quase contei. Quase. Mas o medo venceu. Disse que estava estressado com o trabalho. Ela acreditou, ou fingiu. O ano novo chegou com fogo de artifício sobre o Tejo. Fui com a família ao cais do Sodré, mas o meu pensamento estava no Tiago, que celebrava com amigos num bar do Príncipe Real. Mensagem dele: queria estar contigo. Eu respondi, em breve. A crise veio em janeiro. Um colega da agência, o Marcos, viu-me com o Tiago num café. Pedro, aquilo era. Não neguei. Ele prometeu guardar segredo, mas eu vi a surpresa nos olhos dele. A pressão aumentou. Em casa, a Sofia marcou a data do casamento para junho. Eu aceitei, paralisado. O Tiago percebeu a mudança. Não podes continuar assim. Vai magoar-nos a todos. Discutimos pela primeira vez. Eu saí batendo a porta. Na rua, a chuva voltou, como naquela noite. Andei horas. Quando cheguei a casa, a mãe ligou de Coimbra. Filho, estamos tão felizes com o casamento. Desliguei e chorei.
O beijo à meia-noite tinha-me dado coragem, mas também dor. Comecei a questionar tudo, valia a pena perder a família pelo amor? O Tiago esperou. Eu sabia que tinha de escolher. A primavera trouxe flores às varandas de Lisboa e uma tempestade dentro de mim. Decidi falar com a Sofia. Sentámo-nos no nosso café habitual no Chiado, o sol a entrar pelas janelas. Eu não te amo como devia, disse eu, a voz a tremer. Ela chorou, perguntou se havia outra, se era homem. Eu não consegui mentir mais. Sim. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Ela saiu sem olhar para trás. Eu fiquei ali, o peito vazio mas leve. Liguei ao Tiago. Acabei com ela. Ele veio ter comigo ao Parque Eduardo VII, abraçou-me forte. Estou orgulhoso de ti. Passámos o fim de semana juntos, a cozinhar, a ver filmes, a falar do futuro. Pela primeira vez, senti esperança. Mas a família soube. O Marcos, o colega, tinha contado à irmã, que era amiga da Sofia. O pai ligou furioso. Vem a Coimbra agora. Fui. A viagem de comboio foi um inferno de pensamentos. Em casa dos pais, a mãe chorava, o pai gritava. Depois de tudo o que fizemos por ti. Um filho nosso, assim. Palavras duras, Bíblia aberta na mesa, o padre da paróquia chamado. Eu tentei explicar, falar do amor, do Tiago que me fazia feliz. Eles não ouviam. Se continuas assim, não és nosso filho. Saí de lá repudiado, o coração em pedaços. No comboio de volta, chorei como criança. Em Lisboa, o Tiago esperava-me na estação. Não disse nada, só me abraçou. Dias depois, a mãe ligou a chorar. O teu pai está doente do coração. Por tua causa. A culpa esmagou-me. Discuti com o Tiago. Talvez eu deva voltar atrás. Ele olhou-me magoado. Então o nosso amor não vale nada. Saí de casa dele, passei dias sozinho, a trabalhar como autómato. Um amigo de infância, o Rui, veio de Coimbra. A tua mãe está destroçada. Fui com ele a um jantar, bebi demais, quase cedi. Mas à noite, sozinho, lembrei-me do beijo na chuva. Lembrei-me de quem eu era. Voltei para o Tiago. Desculpa. Quer tentar. Ele perdoou. Juntos, fomos a um grupo de apoio em Lisboa, onde falei pela primeira vez em público. A voz tremeu, mas saiu. Chamo-me Pedro e sou gay. As palmas ecoaram. O verão aproximava-se, e com ele a decisão final. A família marcou uma reunião familiar. Eu sabia que tinha de ir. O Tiago disse, vou contigo se quiseres. Eu aceitei. A viagem foi tensa, mas a mão dele na minha deu força. Em Coimbra, o pai abriu a porta, rosto fechado. A mãe abraçou-me a chorar. Sentámo-nos. Eu falei, contei tudo, mostrei fotos do Tiago. O silêncio foi longo. Depois, o pai disse, não aceito, mas não te vou perder. Foi um começo. Voltámos a Lisboa de mãos dadas. O beijo à meia-noite tinha-me levado até ali. 1045 palavras. O verão de Lisboa era quente, as ruas cheias de turistas, mas dentro de mim havia uma calma nova. A família não aceitava totalmente, mas parou de atacar. A mãe ligava todas as semanas, perguntava pelo Tiago, ainda com a voz trêmula. O pai evitava o assunto, mas enviava mensagens sobre futebol, como sempre. Eu e o Tiago mudámo-nos para um apartamento maior na Moraria, com vista para o castelo. Acordávamos juntos, preparávamos café, ríamos de coisas simples. O trabalho ia bem, terminei o projeto do Centro Cultural e recebi elogios. Mas nem tudo era fácil. Um antigo amigo, o Luís, que sabia do meu segredo desde a faculdade, encontrou-nos num restaurante no Bairro Alto. Pedro, tu mudaste mesmo. O tom não era amigável. Dias depois, postou nas redes sociais uma foto antiga minha com a Sofia, com legenda, alguns preferem fingir. O Tiago viu primeiro. Ignora. Mas o dano estava feito. A mãe ligou a chorar novamente. Toda a gente fala. Eu confrontoei o Luís. Por que fizeste isso? Ele respondeu, porque tu traíste-nos a todos fingindo. A traição doeu mais que a família. Perdi amigos, convites para casamentos. No trabalho, alguns colegas murmuravam. O Marcos pediu desculpa, mas o estrago estava feito. Uma noite, o Tiago encontrou-me no terraço, a olhar a cidade. Tu estás a sofrer por minha causa. Eu neguei, mas ele tinha razão. Discutimos.
Ele disse que talvez devesse afastar-se para eu ter paz. Eu gritei, não. Tu és a minha paz. Abraçámo-nos ali, sob as estrelas. Decidimos viajar. Fomos para o Algarve, uma semana só nós. Na praia de Sagres, de mãos dadas ao vento, senti que valia a pena. De regresso, a mãe veio a Lisboa. Sozinha. Sentou-se na nossa sala, olhou para o Tiago. Quero conhecer o homem que fez o meu filho feliz. Foi tenso, mas real. Ela chorou, abraçou, não entendo, mas amo o meu filho. Foi um passo gigante. O pai ainda resistia, mas enviou uma mensagem, volta para casa no Natal. Eu respondi, com o Tiago. Silêncio. O outono voltou, e com ele a força. O Luís pediu desculpa, arrependido. Eu perdoei, mas mantive distância. O Tiago começou a escrever um livro sobre histórias de amor gay em Portugal. Eu desenhei a capa. Juntos, éramos mais fortes. O beijo à meia-noite parecia distante, mas era a raiz de tudo. A crise tinha-nos tornado melhores. O Natal em Coimbra foi diferente. Chegámos os dois, presentes na mão, o coração apertado. A mãe abriu a porta com um sorriso nervoso, o pai estava na sala, televisão ligada. O jantar foi silencioso ao início, mas a mãe perguntou pelo trabalho do Tiago, pelo livro. O pai ouviu, depois disse, se ele te faz bem, fica. Não foi um abraço, mas foi aceitação. Voltámos a Lisboa mais leves. No ano novo, casámos no civil, só com amigos próximos e a mãe. Foi simples, bonito, com vista para o Tejo. O pai não veio, mas enviou uma mensagem, sejam felizes. Com o tempo, ele começou a vir. Hoje, passados 2 anos, vivemos em paz. Eu ainda sou o Pedro que foi beijado à meia-noite, mas agora sou livre. O Tiago é o meu companheiro, o meu amor. A família evolui, devagar. A sociedade também. Mas a luta continua para muitos. O beijo daquele estranho mudou-me para sempre. Será correto sacrificar a felicidade pessoal para manter a paz familiar, ou o amor verdadeiro exige coragem para ser autêntico?